Legal. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, e aí nós vamos ver depois como fica essa aula e eu passo para vocês também, ok? Então, eu vou apresentar a tela aqui que nós vamos estudar nesta noite. Vamos ver. Nossa, eu estou com tanta tela. É essa aqui. Vamos ver se é essa aqui. É essa aqui. Essa é a tela. Precisa que eu expanda a tela ou assim dá para vocês verem? Oi? Ou dá para vocês verem assim? Dá para ver? Tá bom. Tá bom. Marcos chegou aí também. Os lá dentro da gaveta. Pastor Robson também chegou aí. Então nós vamos falar sobre essa passagem que Deus pede que Abraão ofereça a Isaac. Segunda. Oi? Ofereça a Isaac como seu filho, tá? Então o texto começa assim no capítulo 22, versículos 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou, né? Algumas versões vai falar tentar, né? Mas a gente sabe que Deus não tenta ninguém, algumas versões falam tentar, mas é prova, Deus estava colocando Abraão à prova. Então Deus provou Abraão e disse: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E Deus então fala para Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então, aqui mais uma vez, Deus está pedindo para Abraão sair para um lugar que ele sabe mais ou menos, pelo menos agora ele sabe a direção, mas ele não sabe o lugar exato, Deus ainda ia mostrar. Mas o pedido de Deus aqui é que é um negócio um pouco complicado, né? Deus agora estava provando Abraão com uma prova muito difícil de se cumprir, que é oferecer o filho dele, o próprio Deus faz questão de enfatizar quem era que ele estava pedindo. Era o único filho dele, o filho que ele amava, né? Falou assim: é o teu único filho e é o filho que você ama. É esse aí é o que eu quero. E o nome dele é Isaac, ainda fala o nome, né? Que é para não ter dúvida e Abraão não tentar ir lá atrás de Ismael, né? É o Isaac que eu quero. Então seria essa a prova mais difícil para Abraão cumprir. Talvez se Deus tivesse pedido a vida dele mesmo, né, de Abraão: olha, Abraão, eu quero que você de alguma forma se sacrifique aí e tal. Talvez fosse uma prova mais fácil. Mas Ô, essa pastor, aqui. Oi. já tem uma dúvida aqui. Essa questão de falar o único filho, mesmo não sendo o único, tem alguma. É questão de tradução mesmo ou tem alguma implicância aí? Deus está falando, não, esse aí é o mais precioso para você. É porque o Isaac era o filho da promessa, né? Quando Abraão deu o jeitinho de. Nós falamos sobre isso bem na semana passada. Porque quando Abraão, né, quando Sara deu Agar para Abraão ter um filho com ela, com Agar, e nasceu Ismael, ali a gente viu que o escritor de Hebreus ele fala que Ismael era filho da carne, né? Era filho Entendi. da carne, por quê? Foi da vontade do homem. Mas o que Deus queria era o Isaac, que era o da vontade de Deus. Então, talvez Aham. por isso é que Deus está falando que o Isaac, que é o verdadeiro filho da promessa, esse é o único filho que Abraão deveria considerar, mesmo porque o Ismael não estava nem mais com ele ali, né? Ismael já tinha Aham. seguido o caminho, já estava vivendo uma outra vida, já devia ser homem já, né? Porque nós sabemos aqui quantos anos tinha Isaac, mas quando Isaac nasceu, a gente sabe que Ismael já tinha 13 anos. Então, se Isaac aqui tivesse por volta de 14 anos, alguns dizem que Isaac tivesse até 25 anos, eu já vi outros até que dizem que Isaac tinha mais tempo, não sei, não temos assim, não sabemos quantos anos Isaac tinha, mas de qualquer forma, se ele tivesse no mínimo uns 14 anos, Isaac já estava com, o Ismael, né, já estaria com quase 30 anos, já estava vivendo lá a sua vida. Mas então eu creio que é por isso, por conta de que Isaac era aquele
filho que foi a promessa de Deus para Abraão, tá? E era esse que Abraão tinha agora, porque o outro ele já não tinha mais. Provavelmente é por isso aí. Mas Deus dá essa Pastor Alberto, ênfase. Oi. aqui no Strong, o termo original é Yashid, diz respeito também a sozinho, aquele que está sozinho, entendeu? Não quer dizer que ele seria o único ali, é que ele estava sozinho ali para Abraão. Para Abraão ele era o único, entendeu? Entendi. Sim, Legal. porque o outro já não estava mais ali, né? O outro já tinha Exatamente. seguido Para a sua Abraão vida. ali, naquele contexto, ele era o único. Não quer dizer que ele não era o único filho. Na situação ali, ele era o único. Estava sozinho. Ok. Eu já estava embora. Então, Abraão estava diante dessa prova e essa prova era muito difícil mesmo. O Abraão, que não passou na prova da fome, né? Ele foi reprovado, que ele foi parar lá no Egito. E agora a prova que ele tem é pior do que aquela prova da fome. Tá? Então, aqui uma figura mais ou menos parecida com o que deve ter acontecido naquele momento lá onde Abraão levou o rapaz para o sacrificar. Por que será que Deus fez esse pedido a Abraão? Essa pergunta ela é uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque mais tarde, o que Moisés escreveu, na realidade, muitas das coisas que foram escritas já fazia parte do cotidiano, porque era uma lei moral, né? E oferecer filhos, né, em holocausto, isso era coisa daqueles idólatras que ofereciam filhos para os deuses, né, para Moloque, para Aserá e tudo mais. Então, essa lei que foi escrita por Moisés tempos depois, na realidade era uma lei que já existia entre os povos. Alguns não as respeitavam, né, e ofereciam os seus filhos lá aos deuses quando queriam que chovesse ou alguma coisa boa acontecesse, eles ofereciam aos seus filhos. E até outro dia eu estava vendo um filme era sobre a Babilônia, que as meninas, elas separavam as meninas virgens e quando elas completavam acho que 15 anos, eles ofereciam elas para o deus Moloque. Interessante. Então, mais tarde, Moisés escreveu né, nesse texto de Levítico que fala assim: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar ele pelo fogo, perante Moloque. Então, o próprio Deus já tinha essa lei moral que foi depois escrita por Moisés. Tá? Então, é, por que Deus fez esse pedido para Abraão? Né? Um sacrifício humano que ele mesmo condenava? Porque qualquer que oferecesse um filho para holocausto, a lei dizia que ele deveria ser apedrejado. Né? Foi escrita por Moisés, mas fazia parte do conjunto de leis morais. Então, mas nós lemos que Deus pediu que Abraão sacrificasse. Deus falou enfaticamente: Abraão, toma o teu filho que tu amas, o teu único filho, e oferece um holocausto em um lugar que eu vou te mostrar. Tá? Então parece que há uma contradição entre o que Deus estava pedindo e o que Deus condenava. É isso, parece? Mas a gente vai ver que, na realidade, o plano de Deus ele sempre é perfeito. Ele sempre é perfeito, embora nós achemos que alguma coisa pode não estar indo bem, mas os planos de Deus eles sempre são perfeitos. Tá? Então, também dirás aos filhos de Israel, tá? Isso aqui nós já vimos, tá? Então, nós lemos que Deus pediu a Abraão. Então não há contradição, por quê? Porque aquilo ali era uma prova. Deus precisava provar a Abraão. A gente depois, quando chegar no final dessa história toda, a gente vai ver que Abraão foi aprovado. Porque o texto vai dizer, agora sim, eu sei que tu temes a Deus. Então, Abraão estava numa prova, uma prova muito difícil. Tá? E Deus não permitiria, de forma alguma, que Deus cumprisse essa ordem que ele deu. Deus daria um jeito, né, de Abraão não cumprir, porque seria como forçar Abraão
a pecar contra o próprio Deus e o próprio Deus o condenaria. É estranho, né? É como a gente vê hoje aqui no Supremo Tribunal Federal que está acontecendo aí, a gente está vendo. Ele acusa, ele julga, ele condena, ele faz tudo. Então, com certeza, isso não cairia muito bem. Então, mais adiante, a gente vai chegar à conclusão, e aí vai entrar uma revelação que Deus me deu agora de tarde, que eu quero compartilhar com vocês. Provavelmente pode ser que alguns achem por estranho, mas eu me senti muito grato por estar estudando esse texto por conta do que Deus me mostrou. Então nós vamos ver mais adiante que é como se Deus ele é como não, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então Deus já sabia que Abraão iria obedecer e é como se Abraão também, de alguma forma, soubesse que Deus não ia tirar aquilo que tinha dado para ele e que falou para ele: olha, esse aí é o filho da promessa, é dele que vai ter uma grande nação. Então, Abraão tinha também esse conhecimento muito claro. Então, Deus disse para Abraão: toma o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, teu único filho, e vá para a terra do Monte Moriá, para o monte onde te mostrarei, e oferece o teu filho ali em holocausto. Holocausto significa um sacrifício ele que deve ser totalmente consumido pelo fogo. Você já imaginou? Abraão, né, tendo que aquilo na cabeça agora, acorda de madrugada e ficar pensando, meu Deus, né? A gente falaria assim, meu Deus, tem que oferecer meu filho, eu vou levar uma lenha, vou botar ele no fogo e vou ficar olhando ele se queimar. Que coisa triste, né? Deve ter sido para Abraão. Você pode imaginar as coisas que passavam pela cabeça de Abraão. E eu faço uma pergunta para vocês. Por que será que Abraão saiu sem avisar a Sara? Porque é bem provável que ele não tenha avisado nada para ela, né? O texto não fala que ele avisou e nem que ele não avisou, mas se não está escrito que ele avisou, eu posso entender que ele realmente não avisou, tá? Ele não avisou a Sara, que ele estaria tendo que levar o Isaac para oferecer em holocausto, porque seria uma confusão danada, né? Sara com certeza ia lutar para ele não cumprir esse pedido de Deus, tá certo? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, olha, ele se levantou bem de madrugada, ele pegou o jumento, preparou o jumento, tomou sabe, pegou a madeira, chamou 2 moços para ir com ele, cortou a lenha, preparou tudo para o holocausto e ele foi na direção do lugar onde Deus indicou mais ou menos, né? Monte Moriá, cadeia de Monte Moriá, ele sabia mais ou menos onde era, só faltava agora Deus dar a indicação do lugar. Bom, tudo bem, até aí tá tudo bem, né? Até aí tá tranquilo. Deixa eu... Tá legal. Deixa eu avançar aqui. E agora é aqui que começa a ter... Quando eu estava preparando isso agora há pouco, de tarde, e terminei pouco antes de começarmos da aula, né? Eu fiquei muito, assim, né, pensativo no que o texto diz. E foi aí que Deus me mostrou algo que eu quero compartilhar com vocês. No versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e ele viu o monte de longe. Então o monte não estava perto, estava longe. Eu aqui da varanda da minha casa, dá para eu ver o dedo de Deus. Dá para eu ver o dedo de Deus. Eu vejo a cadeia de montanha de um lado, aqui do Alto da Boa Vista, e vejo a sequência da cadeia, talvez que seja a Serra de Madureira, não sei, mas dá para eu ver o dedo de Deus também, e é longe, dá para ver bem longe.
Então, é uma visão mais ou menos dessa que Abraão teve, vendo aquela cadeia de montanhas, né, de longe. E eu fiquei, né, como eu disse, escrevi aqui, botei em azul, eu fiquei perguntando por que que está escrito, porque bastaria, né, para nós, assim, e Abraão levantou os seus olhos e olhou e viu o lugar de longe. A gente teria uma ideia. Mas por que que a gente precisa entender que foram 3 dias que eles estavam andando? Qual é a importância que tem isso para o nosso entendimento e para uma revelação daquilo que Deus quer falar? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A pastora Roberta estava aqui, até falei para ela, falei assim, poxa, Deus acabou de me dar uma revelação agora, eu já ganhei o dia fazendo esse estudo aqui. Não sei se meus irmãos vão entender dessa forma, mas eu vou passar para eles, tá bom? E eu vou passar para vocês aqui. Por isso que eu botei aqui, essa revelação, essa é fresquinha, eu botei até a hora, que foi a hora que eu comecei a ter um entendimento do porquê que está escrito ali que Abraão andou 3 dias carregando seu filho para um lugar que ele deveria sacrificá-lo. Olha que coisa interessante. Vocês têm alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu revelar para vocês? Isso. Oi, tá me ouvindo? Oi? Oi, Pode falar. posso falar? Pode. Representaria os 3 dias que Jesus esteve morto, né? Ou no ventre da terra, né? Como diz lá no Novo Testamento, alguma coisa do tipo. Isso aí. Você está muito quente. Valeu, Marcos. Muito quente. É isso mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, nós sabemos que Isaac, ele é um tipo de Jesus. Tem muita coisa que liga Isaac a Jesus, né? Por exemplo, nós temos aqui a história do jumentinho, temos a história do filho único aqui que ele fala também, né? E tantas outras coisas que liga Isaac a Jesus. Mas o que o Marcos falou é isso mesmo, Marcos. Eu fiquei intrigado e a primeira coisa que veio à minha mente foi os 3 dias que Jesus esteve lá naquele túmulo. Mas isso ainda é pouco para a revelação, entendeu? Isso ainda é pouco para a revelação. Porque foi aí que Deus me deu a revelação. Deixa eu ver se eu escrevi legal para vocês aqui. Então, talvez vocês não entendam, eu falei isso, né? Isaac, tipo de Cristo. A revelação é que Abraão, quando Deus chama ele estava dormindo, e Deus fala, Abraão, levanta, e pega o teu filho e vai, e oferece um holocausto a mim. Abraão sabia muito bem o que era um holocausto, porque ele já tinha feito holocausto outras vezes. Então ele sabia muito bem o que era que Deus estava pedindo a ele. Era para ele sacrificar o filho dele, para matar o filho dele e jogar as carnes do filho dele no fogo. Era isso que Abraão sabia que Deus estava pedindo a ele. Então, quando eu deparei com esse texto que fala que no terceiro dia, depois deles caminharem, ele avistou um monte de longe, ali que está a revelação com relação ao túmulo de Jesus. Pelo menos foi isso que Deus me deu, e Marcos aqui também chegou perto. O que acontece? O que Deus me revelou aqui? Que quando Deus pediu a Abraão para levar o filho dele para um sacrifício, ali Abraão já tinha perdido o seu filho. Isaac já era um filho morto. Então, durante aqueles 3 dias que Abraão caminhou, ele caminhou como que Jesus ficou lá naquele túmulo morto, lá 3 dias. Abraão ficou com Isaac morto no túmulo do seu coração durante 3 dias. Gente, eu fiquei maravilhado com isso. Eu não sei o que vocês vão pensar
a respeito dessa revelação que eu estou falando para vocês. Mas eu fiquei assim muito, muito feliz com essa revelação de que quando Abraão recebeu aquele pedido, ali ele já não era mais o pai de Isaac, porque Isaac já era o filho morto. Durante 3 dias ele andou com Isaac e não registra nada de que houve uma conversa, era um silêncio total, só caminharam. Isaac estava morto já no coração de Abraão. Isso é uma revelação que Deus me deu. Se vocês não concordarem, não tem problema não. E quando Abraão olhou o monte de longe, nesse 3º dia, foi ali que Isaac ressuscitou para Abraão. Ali Deus trouxe no coração de Abraão o Isaac de volta para ele. E isso é tão real, é tão fácil de a gente compreender isso, porque aqui mais adiante, olha o que diz assim, ó. E disse Abraão aos seus moços. Aqui está a confirmação dessa revelação. Porque até o 3º dia havia um silêncio profundo. Isaac estava morto no coração de Abraão. Abraão já não tinha mais Isaac, embora ele soubesse da promessa de Deus, aquelas coisas todas, mas ali naqueles 3 dias, aquele silêncio, é o mesmo silêncio que teve lá naquele túmulo. Mas quando ele chega agora e ele levanta a cabeça e olha e enxerga os montes, ele fala, olha o que ele fala. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui. Olha que coisa linda. Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Vocês estão entendendo? Abraão estava dizendo, Isaac, no coração dele, Isaac já nasceu de novo. Isaac já não é mais uma causa perdida, ele já nasceu de novo. Porque ele falou para aqueles 2 moços, vocês fiquem aqui e fiquem com o jumento, porque nós vamos lá e nós vamos adorar. Cadê a palavra sacrifício? Cadê a palavra sacrifício? Ele estava falando que eles iam ali para fazer uma adoração a Deus. Adorar a Deus. E depois de ter adorado, nós tornaremos. O verbo aqui está no plural. Nós 2, eu e meu filho. Eu achei assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu ganhei a tarde com essa revelação aqui. Porque os 3 primeiros dias foram dias de luto no coração de Abraão. Abraão estava em silêncio, cabisbaixo. Mas quando ele viu o monte, o lugar, Isaac renasceu. Eu não sei como é que foi, o Espírito revelou algo grande para ele. Que ele falou, olha, nós vamos ali. Vocês fiquem aqui. E nós vamos adorar e nós vamos voltar. Legal? Alguém quer falar, comentar sobre isso? Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Deixa eu depois eu falo. Pode falar. A irmã vai falar? Ou não? Alguém vai falar? Não. Não fala. Pode falar, alguém quer falar? Fala, Marco. Tá, pensei que tivesse alguém na fila. Vou lá de novo, então. Quanto ao que o senhor estava falando, né, dos 3 dias que Abraão sentiu como Isaac estava morto, né, assim, o luto, né? Eu entendo assim, que prefigura também no sentido assim, que Deus deu a oportunidade para Abraão sentir a mesma dor, ou, claro, não, assim, é difícil comparar, né, que nós somos homens, né, mas sentir algo parecido com a dor que ele sentiria, né, quando Jesus foi, né, morto na cruz, né. Poxa, então veja esse paralelo também, né. Você tá assim, até por Abraão ser o pai da fé, né? Então, assim, Deus deu essa honra para ele, né? Mas claro que assim, toda honra tem um preço, né? Então, assim, o preço dessa honra foi assim, já que Abraão também era o pai da fé, né? Como Deus é pai de todos, né? Os filhos, os crentes, né? Ele deu a oportunidade que também sentisse uma dor parecida que ele sentisse, né? Antes, claro, de ter depois, né? Ter a alegria de ver a ressurreição do filho dele, né? Espiritualmente, né?
É verdade. Poxa, você aprofundou mais ainda a revelação. Mais alguém quer ajudar? Isso aqui é bacana. Isso é muito Marcos bacana. teve a revelação em tempo real aí. É, real, isso aí. Uma puxando a outra, né? Muito Foi uma legal. puxando a outra. Eu Muito vou legal. contribuir aqui no seguinte, Isso. gente. O que acontece? Isaac, Abraão, sim, claro, mas Isaac também ali, ele deu um novo significado, assim, um novo sentido para a adoração, né? E a gente encontra isso lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15 e 16, assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então você vê que a disposição de Isaac de estar ali quietinho, como Jesus foi, né, para a cruz, né, se colocou, porque Isaac poderia relutar, não poderia fugir, poderia ir embora, mas ele entendeu o propósito, né, ele se colocou como sacrifício vivo a Deus ali naquele momento, né. Puro, Então, santo e isso agradável, porque ele estava sendo colocado ali não por um erro, como um pecado que é, alguém cometeu, né? E tem que ser jogado na fogueira ou coisa dessa natureza, né? Isso aí. Poxa, legal. exatamente. Bacana, né, gente? Se a gente encerrasse o estudo aqui, a gente já tínhamos, assim, progredido muito num estudo de uma noite. Puxa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Alguém que mais quer comentar alguma coisa? Não, assim, é aquilo que o Marcos falou. Eu acho que mesmo Deus soberano já soubesse a atitude de Abraão, né, que Abraão não ia negar, eu imagino que Deus deva ter ficado muito, muito feliz ali, né? Porque foi aquilo que o Marcos falou, era exatamente isso que Deus sentiria milhares de anos depois, É, né? Então ele deve ter pensado, caramba, Abraão também deu o filho dele, não poupou, né? é verdade. Interessante. E o que o pastor Robson falou aí, nós vamos falar mais adiante, quando chegar o momento do sacrifício, que a palavra de Deus diz que como ovelha muda, né? Ele foi para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Tá? O profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala sobre isso. Mas então foi legal. Então a gente já temos uma revelação aqui, nós que estamos aqui nesse estudo aqui, e a revelação de Deus é assim mesmo, ela pode passar para outro, não tem problema não. Pastor, Oi, posso falar? pode. É o Alexandre, tá bom? Pode falar, Alexandre. É que eu tô na rua e eu tô sem minha Bíblia, eu não gosto de dar muito, falar muito sem a Bíblia não, mas eu vou falar o que Deus, quando Isso. fala de Abraão, Deus coloca no meu coração, né? Porque assim, muitas das vezes nós temos em mente que antes de Abraão, né? Mas Deus tinha uma promessa, e assim, todas as coisas é no tempo de Deus, e Deus, em momento algum, nenhum dos projetos de Deus, ele permite a se regredir ou falhar, né? Então, quando nós vemos Abraão, né, que temos, né, como pai da fé, né, Abraão recebeu um chamado em momento algum, assim, a Bíblia não dá uma base para nós falar que ele disse não, ele já foi de pronto, né? E com isso, Deus queria uma prova, mas não queria uma prova, ele já sabia, assim, eu tenho a certeza no meu coração que ele já sabia que Abraão não ia negar ele, porque a gente vai para outro caminho, né? Que é Jó, que passou por aquilo também e assim, não tinha como dizer não para Deus, né? E Abraão, na caminhada dele, né, na trajetória dele, quando Deus pediu para ele fazer o sacrifício do filho, né? Assim, ali já foi o ápice. Ali foi o ápice, não tinha que tomar outra maneira, porque até o último minuto não deixou o jovem ciente de nada, e não deixou o garoto ciente de nada. Só falou que Deus iria prover. Então, nós temos que, além de ele ter tido a promessa, Abraão já estava despertando, já estava trabalhando a fé. Cadê? Quando o jovem perguntou para ele, cadê o nosso alimento? Ele, Deus vai prover. Então, ou seja, o garoto já estava, né? Então automaticamente a Bíblia nos leva também lá em Jó, né?
porque Jó passou pelaquilo, né, que Deus também, eu acredito eu, que queria, que foi Deus que falou para nossas almas que Jó era um homem justo, íntegro, que jamais Jó iria negar ele. E o inimigo da fez a mesma coisa. Então tu vai por dois lados, tu vai ver projeto de Deus, em momento algum, ele sabe que não vai deixar falhar e ele te leva até o extremo, mas ele vai testificando, ele vai fazendo aquilo que apraz ele, né? Então, quando a gente fala de Abraão, é uma coisa que ele é muito rica. É verdade. Ele é muito rico. Assim, mexe com Amém. Amém. Então vamos seguir. Valeu, irmão Alexandre. Então é lindo a gente entender, né, com uma revelação que Abraão já tinha no seu coração que seu filho não mais voltaria para o seu regaço, para os seus braços, mas ele, né, quando ele olha para aquele monte, nasce de novo, e a gente vai ver aqui que tudo isso vai se confirmando com o que a gente vai ver mais adiante. Ó, tomou Abraão, isso aqui foi outra revelação que Deus me deu, eu vou compartilhar com vocês também. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-las sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Olha o que Deus me mostrou também aqui, um negócio interessante. Abraão já tinha oferecido sacrifício várias vezes. Ele sabe que a oferta de sacrifício ela tem que ser um sacrifício de um animal limpo, né? No caso de um animal. Não vou aqui comparar Isaac com animal, mas Deus tinha pedido para sacrificar Isaac. Então, ele entende que aquilo que vai ser oferecido em sacrifício tem que ser limpo. Quando o povo saía das suas cidades e iam para Jerusalém, vocês lembram que Jesus entrou lá no templo, né? No ato do templo, onde eles estavam vendendo animais, e então Jesus derrubou. Vocês lembram dessa passagem? Então, o que acontece? As distâncias eram grandes para eles chegarem a Jerusalém e eles não poderiam levar animais que eles criaram para oferecer em holocausto lá em Jerusalém. Por quê? Porque os animais... Não. Oi? Já foi no contador já para ele tirar o endereço daqui. Mas tem que esperar ele voltar ativo. Acho que o irmão esqueceu o microfone aberto aí. 90 dias. Agora é só baixa, no caso, tu vai trocar de endereço. Não, vou ter que trocar de endereço. Tá bom. Tem que desligar o microfone, Marcos. Não, Marcos não, é o Alexandre. É o Alexandre? O Alexandre. Ah, o É que Alexandre. o microfone aberto lá. Ah, tá. Desculpa. Então, Vou desligar. vamos voltar aqui. Quando quando eles saíam das suas cidades para ir para Jerusalém para sacrificar, né, nas festas que tinham, né, nas 3 festas, eles sacrificavam os animais e tudo mais. Eles deixavam para comprar os animais lá em Jerusalém. Por quê? Porque se eles levassem um animal que eles criaram e andasse por vários dias até chegar a Jerusalém, aquele animal chegaria cansado, né? Chegaria magro, e não seria uma boa oferta, tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aham. Tá? Então, quando eu vi, por que Abraão colocou a lenha sobre o rapaz? Por que Abraão, ele mesmo não levou a lenha, né? E deixou o rapaz? Sabe por quê? O rapaz ia chegar cansado. Lembra lá no versículo de número 5, ele diz que no versículo de número 4, diz que eles avistaram o monte de longe. Não estava perto, não, estava muito longe. Então, ele fez o Isaac carregar aquela lenha no seu ombro numa distância muito grande. Isaac deve ter chegado exausto, cansado. Se fosse um animal que fosse para ser sacrificado num holocausto, não seria aceito de forma nenhuma por Deus, porque o animal estaria exausto, cansado pra caramba. Então, quando Abraão coloca a lenha, é como se ele entendesse que ele estaria levando Isaac para o sacrifício, mas Isaac não seria sacrificado.
de alguma forma, Deus daria o seu jeito. E isso também se confirma, porque olha só nas exigências. Aqui em Levítico 1, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, ofereça macho sem defeito. Tinha que ser um animal sem defeito. Todos os animais que eram oferecidos, claro, não estou aqui comparando isso aí, o Isaac com o animal. Eu só estou comparando com a exaustão de Isaac em carregar a sua própria lenha no seu ombro. Então era como se Abraão estivesse consciente, bem consciente, né? Como a gente já teve a revelação aqui do luto de 3 dias e agora da visão de que Isaac ressuscitou quando ele viu o monte. E isso, então, ele continuou dando sequência nessa mesma visão, tá? Nessa mesma visão. Olha o que diz o versículo de número 7. Então falou Isaac e Abraão, que é isso que o Alexandre estava comentando ali. Ô pai, onde está? Ele diz aqui no versículo de número 7. Diz assim: então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então você vê que a conversa entre eles, de forma nenhuma, passava pela cabeça de Isaac de ser a oferta, né? Ele não passava pela mente dele ser a oferta. E ele então pergunta ao pai, onde está a oferta? Agora, olha só a resposta, né, que Abraão dá para essa pergunta de Isaac. Ele diz assim no versículo de número 8: Deus proverá. Ora, se Abraão está dizendo que Deus proverá, Abraão está confirmando aquilo que nós já estamos falando desde o início, que não seria o Isaac. Não seria o Isaac, né? O Isaac já ressuscitou do coração de Abraão. Não seria o Isaac, porque Deus proverá para si. O que Deus ia prover? Olha, Abraão disse bem claro: Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Pronto. Vê que isso ficou muito claro, né? Agora no coração de Abraão. E isso aconteceu quando? Quando eles estavam lá no altar? Não. Quando eles estavam caminhando. Aqui, pastor Oi? Roberto, Oi. aqui no versículo 5, quando ele fala assim para os servos: espere aqui com o jumento, o rapaz e eu iremos lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, eu acho que ele já tinha certeza que ele voltaria com Isaac. Sim. Então, é a revelação que Isaac tinha ressuscitado no coração dele, né? E isso se confirma aqui agora. O tempo todo que ele caminhou, ele já tinha certeza que Isaac não seria o sacrifício. Não seria o cordeiro. Ele já botou aqui, ó. Vai ser o cordeiro. E agora, isso o que é interessante, que agora entra aquilo que o pastor Robson tinha falado, que isso também estava no coração de Isaac, entendeu? Eles foram conversando sobre isso, que Deus proverá o cordeiro para ele mesmo, né? Deus proverá para si, para ele o cordeiro. Então, estava tranquilão. E aí eles chegam lá no lugar do holocausto. Gênesis 22, 9 diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera para ali, que lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac. O que mais que ele fez? E colocou Isaac no altar em cima da lenha. Olha, que coisa tremenda essa, né? Abraão pega o filho, amarra ele todo, e ele, como ovelha muda, né? Como o pastor Robson fez a referência lá, levada para o matadouro, não abriu a sua boca. Não questionou mais. Ele já tinha questionado e o pai já tinha falado para ele. O que o pai falou? Meu filho, Deus proverá para si mesmo um cordeiro. Então, Isaac, mesmo que estivesse sendo colocado, ele estava sendo colocado em cima do altar, em cima da lenha, que seria o pai dele levantando aquele cutelo para cortar, ainda assim ele tinha na mente dele que Deus proveria o cordeiro
para aquele sacrifício. Isso aqui é tremendo também, não é verdade? É tremendo. Então, tanto Abraão quanto Isaac, eles estavam muito, assim, muito tranquilos com relação à providência de Deus em não permitir que o Isaac fosse sacrificado, porque o Isaac já tinha ressuscitado. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto? Eu ia fazer mais uma observação. Vai lá, Marcos, pode falar. Foi. Não, é interessante que o escritor de Hebreus ele vai além, né? E ele diz que Abraão, assim, a fé dele era tão grande que ainda que ele, de fato, né, imolasse seu filho, ele cria que Deus poderia, assim, ressuscitá-lo de fato, né? Assim, miraculosamente ressuscitá-lo dos mortos, né? Então, quer dizer, a Hebreus dá um passo além, né? Que talvez aqui em Gênesis não fique claro, mas aí, talvez por revelação, né, do autor de Hebreus, ele coloca, né? Assim. Mas para nós aqui, Isaac ressuscitou lá, quando ele olha para o monte e ele fala para aqueles homens: olha, vocês fiquem aqui que nós vamos lá e vamos adorar e vamos voltar. Isaac ressuscitou. Mas aqui também é muito legal isso aqui. Isaac se deixou amarrar, se deixou colocar no altar do holocausto, e Abraão se preparou para dar prosseguimento, né? Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aí agora você vê como é que estava Abraão ali, né? Caramba, Deus vai dar um jeito, não sei como é que vai ser, mas eu vou fazer, não posso nem imaginar, né? O que estava passando ali naquele momento ali, mas ele já disse que Deus ia providenciar o cordeiro. Ele estava muito, muito tranquilo com relação ao que iria acontecer logo a seguir. Ei, pastor, fazendo essa associação direta entre Isaac e Jesus, Isso. naquela pergunta aí de alguns slides atrás, de por que Isaac carregou a própria lenha, né? Isso. Abraão deu a lenha para Isaac, eu imagino também olha só, analogia a Jesus carregando a própria cruz, né? Olha só o que o irmão Alexandre está falando, né? Eu tinha pensado nisso também. Apareceu a pergunta, eu não pensei nisso, não. Porque aí eu pensei, Jesus carregando a própria cruz também. É isso. Tá fechando a revelação, cara. Que coisa linda. Deus te abençoe, Alexandre. Pô, muito legal. Marcos, você vê como é que é legal a gente, né? Estudar e deixar que Deus vai nos revelando. É verdade. Jesus carregou a sua própria cruz. Isso é verdade. Isso é verdade. Legal, né? Bacana. Bom, então vamos lá. Então, o anjo do Senhor lhe bradou, ele disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Estão ouvindo? Sim. Sim, tá claro. Então, vamos lá. Versículo 12. Então disse: não estendas tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então, Abraão estava na prova. Na verdade, Abraão estava numa prova e ele estava sendo provado, porque ele já tinha falhado algumas vezes e agora Deus pega a prova mais difícil, a prova mais difícil para Abraão, e o anjo diz assim: olha, rapaz, você foi provado e foi aprovado, porquanto agora sei, né, que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Ele aqui volta a enfatizar isso, né? O teu filho único, né? Agora sei que temes a Deus. Abraão tirou nota 10 nessa aí, né? Essa aí tirou Agora, nota pastor. 10. Oi. Agora, uma outra coisa assim, que eu sempre fico assim, que até como posso falar, impressionado, né, nesse final, né?
é que a gente fica pensando, né? Abraão, tudo bem, ele estava crendo desde lá de baixo que ele ia retornar, ele cria, né? Mas assim, do momento que ele foi preparando ali o holocausto, né, para imolar Isaac, né? Eu não sei, é uma coisa assim, é muito difícil, né, para a gente imaginar. Mas ele falou assim: Deus proverá o cordeiro. Mas esse proverá o cordeiro podia ser daquele momento que o filho perguntou até antes desse momento, né? Aí eu não sei se eu fico mais assim, o Barão ficou pensando: será que o cordeiro vai vir agora? Aí passa mais 30 segundos, cadê o cordeiro? Passa mais 30 segundos, cadê o cordeiro? Aí até chega a hora que ele tem que imolar, não dá para mais para voltar atrás, né? Aí eu fico imaginando, né? Se ele levanta o cutelo e começa a baixar. E fico imaginando, se fosse um filme, parava, congelasse a imagem nesse momento, ele abaixando o cutelo, né? Aí a gente imagina. Se Deus. Assim, tinha fé, mas é aquela coisa, a fé não seria completa até esse momento máximo, né? Sim. Porque eu vejo assim, que se Deus tivesse provido, imagine, o cordeiro um pouco antes, né? Como depois ele mostrou, né? Tinha o cordeiro lá preso nos galhos, né? Pode ser que tanto nós, assim como ouvintes depois dessa história, ou acima de tudo, o próprio Abraão, ele poderia, não Deus, porque Deus sabe de tudo, mas assim, o próprio Abraão poderia ficar se perguntando: caramba, Deus, vamos supor que Deus tivesse provido o cordeiro um pouquinho antes, né? Até ele voltar ao cutelo. Pô, caramba, Deus proveu, mas ele podia ficar, mas caramba, será que eu ia baixar o cutelo mesmo se Deus não tivesse dado o cordeiro antes? É verdade. Antes daquela hora? É verdade. Deus, ele nos surpreende, né? Tem uma passagem da Bíblia. Foi até Olimpíada, né? Tem uma passagem que fala de uma situação que o povo estava passando uma fome muito grande, porque o exército inimigo tinha cercado, e quando eles cercavam não era pouco tempo não, era anos, às vezes 2, 3 anos cercando, e chegou um ponto tal que não tinha mais comida, e as mulheres estavam cozinhando seus filhos para comer, né? Vocês lembram dessa passagem? E a segunda vez, eu li isso hoje. O Sírio, né? Da Sírio, né? Que legal, né? Então, chegou um ponto que as mulheres cozinhavam seus filhos para comer. E o profeta disse que dentro de 3 dias, não foi? 3 dias? Foi 3 dias. Dentro de 3 dias haveria comida em abundância. E aí teve um capitão lá que não acreditou. E aí a gente vê como é que estava aqui no portão, né? Então, os 3 Depois ele foi atropelado, né? Tá certo? Então vamos continuar aqui, gente. Já está quase chegando ao nosso final da nossa aula aqui. Vamos lá. Então levantou Abraão os olhos e viu um carneiro, né? Detrás dele, travado pelos seus chifres, preso no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E essa foi essa confirmação todinha da revelação que nós estamos falando desde o início, que é muito legal quando a gente está estudando e Deus vai nos revelando, né? E no versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Veja, Deus fez uma prova com Abraão. Talvez agora Abraão estivesse se lembrando de quando teve aquela fome lá na terra, e ele não perguntou nada para Deus. Mas agora ele falou: Deus proverá. Ele não perguntou nada para Deus, ele saiu e foi buscar socorro no Egito, quando ele tinha que buscar socorro naquele que o tinha chamado. Então agora Deus estava mostrando para ele: olha, sou eu que vou prover. Sou eu que vou prover. E por isso que ele precisava ir até a última circunstância, viu, Marcos? Levantar o cutelo e já baixar a mão para cumprir o que Deus pediu, porque Deus tinha que prover. Ele estava sendo provado e essa prova era muito difícil mesmo, muito difícil. E aqui Deus renova a aliança, né? Então, depois de tudo isso que a gente viu aqui, que foi muito legal, Deus então fala com o anjo bradou, né, a Abraão e fala: olha, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que ele não negaste o seu filho,
e que por conta disso seriam abençoadas as nações lindissimamente. Então Deus agora renova a aliança com Abraão. Legal, né? Muito legal. Gente, e nós chegamos ao fim dessa nossa bate-papo, dessa aula de hoje. E foi muito legal essas participações aí. Poxa vida, como a gente cresceu hoje no conhecimento da palavra de Deus. Alguém quer fechar, comentar mais alguma coisa com algo? Vocês estão aí? Estão, né? Bastante coisa, né, por hoje. Hoje eu não consegui entender tudo isso que o senhor explicou. Não Entendeu? conhece? Não? Não, por exemplo, nisso aqui que o senhor explicou no 22 todo, eu não tinha percebido tudo isso aí que o senhor explicou. Ah, tá. Então foi muito bom. Que bom, glória a Deus. Então, meus irmãos, olha, vamos estar encerrando, vamos estar orando. Nós vamos ter nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, na sexta-feira, tá? No mesmo horário a gente vai estudar. Então vamos estar junto. Pode convidar outras pessoas e é isso aí. Tá certo? Irmão Alexandre? Alexandre Rolim? Oi, Aí? sou eu. Você tá aí? Você pode orar encerrando a nossa aula de hoje? Claro. Então tá bom. Senhor Deus, eu quero, nesse momento, Senhor, agradecer a tua misericórdia, agradecer, Senhor, a fonte de vida que o Senhor Amém, derramou Jesus. sobre nós nessa noite, Senhor, pelas revelações que o Senhor trouxe aqui. Amém, Senhor, como é Jesus. maravilhoso ver o Senhor, como o Senhor provinha, Senhor, no passado, e o Senhor continua provendo ainda hoje. Senhor, Amém. aprendemos, Senhor, com Abraão, Senhor, conforme ele confiou no Senhor, conforme o Senhor quis mostrar para ele, Senhor, aquilo que iria acontecer no futuro com Jesus. Senhor, e são lições para a nossa vida, meu Pai, e que essas lições de hoje encontrem um solo fértil no nosso coração para florescer e dar sempre frutos, Senhor, na nossa vida. Abençoa o pastor Roberto, que tem preparado essas Amém. aulas, Senhor, com muito cuidado, com muito carinho, Senhor, e zelo. E os irmãos aqui presentes também, Senhor. Muito obrigado, abençoa nessa noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou tentar disponibilizar esse arquivo para vocês. Deixa eu ver como é que eu fiz da outra vez para poder disponibilizar o arquivo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui como é que foi, porque eu acabei esquecendo. Onde que tá? Aqui. Alô? Saiu todo mundo? Não, estamos aqui. Ah, tá. Sumiu tudo aqui. Ficou arrebatada, né, não? Ficou tudo preto.